Então você não quer comprar nem alugar uma casa ou apartamento que já existe. Você realmente quer construir sua própria casa do zero, do jeito que você sempre sonhou. Isso aqui é uma ideia muito boa, só que é muito importante que você tenha noção do quanto que isso vai custar antes de você realmente colocar as mãos na massa. Por isso que eu aqui vou te explicar quais são os custos que você tem que levar em consideração para comprar uma casa, além de dar dicas de como economizar nessa obra e também, naturalmente, de dizer o valor que você precisa esperar para pagar por isso. Então, se esse assunto te interessa, acompanhe aí até o fim esse episódio de quanto custa. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelmi Saigusa, educador financeiro, parceiro aqui da Faz Capital, escritório de investimentos credenciado da XP. E olha só, construir uma casa própria é um plano muito legal, porque além de você realizar o grande sonho ali da casa própria, também permite que você consiga viver uma residência projetada especialmente para o seu uso e que atenda exatamente às suas próprias necessidades. Só que essa aqui também é uma decisão muito importante que tem que ser vista com muita seriedade. E é por isso que eu vou te dar 3 dicas muito importantes que podem te ajudar a poupar muito, tanto dinheiro quanto dor de cabeça. Primeira coisa, tenha um projeto detalhado e organizado. Um bom projeto naturalmente gera alguns custos, como eu vou mencionar mais à frente no vídeo. Só que não ter um projeto é uma economia muito cara, porque o projeto acaba auxiliando você a desenvolver esse projeto de uma forma que faça mais sentido. Construir uma residência do zero é um projeto muito grande, e isso naturalmente vai vir com vários erros e problemas no decorrer do processo. Então, se você não tem uma descrição e um desenho bem detalhado do que você quer e do que você pretende fazer, é bem possível que equívocos, esquecimentos, improvisos e mau acabamento acabem aumentando os seus custos de uma proporção gigantesca. Por isso, não pula a etapa do projeto achando que você está sendo inteligente e economizando. Ter um plano facilita tudo na vida e a construção de uma casa não é exceção. Segundo ponto é que construir para cima é bem mais barato do que construir para os lados. Olha só, como eu não sou da área específica de construção, eu me surpreendi quando eu encontrei essa informação durante a minha pesquisa aqui. Só que apesar de parecer contraintuitivo, é verdade e faz bastante sentido. Um dos grandes custos de uma construção, como eu vou mencionar mais pra frente, é o da fundação, ou seja, a estruturação que sustenta a sua casa. Então, quanto maior for a fundação, maior vai ser o custo. Só que quando você constrói um segundo andar, você aproveita a área da fundação que já foi feita e então você consegue economizar nesse aspecto. Então, se por exemplo, você vai criar uma casa de 100 metros quadrados, pode ser bem mais econômico você fazer ela com 2 andares de 50 metros cada do que em um pavimento só. Terceiro ponto é que você tem que ter um contrato muito claro, porque as obras são quase sempre uma dor de cabeça. Existem mudanças de planos, atrasos, imprevistos e tudo isso é natural do processo. O mercado de construção também não está livre daqueles que passam a perna nos seus clientes, infelizmente. Então, naturalmente, como em toda decisão importante da sua vida, eu recomendo muito que você tenha um contrato claro, explicitando os serviços que vão ser prestados, além dos custos, os prazos e todas as informações importantes ali para que você consiga estipular na hora de construir sua casa. E não considere que isso é algum tipo de desconfiança. Isso aqui tem que ser visto como uma segurança a mais para você e para sua contraparte também, para que todos vocês estejam na mesma página. Por isso, não tenha medo ali de deixar todas as regras bem claras na sua construção. Agora vamos lá. Quais custos têm que ser levados em consideração na hora de construir a sua casa? Primeira coisa é o terreno, que é o primeiro aspecto que influencia no custo. Os valores, eles variam bastante se o terreno está dentro de um condomínio fechado, se a rua tem asfalto, se o bairro tem segurança e vários outros aspectos. E além disso, quanto mais perto de grandes centros, mais caro fica esse terreno. O segundo ponto é o projeto da casa. Quanto maior for a área construída, naturalmente, mais cara vai ser essa construção. Então, o acabamento, o nível de sofisticação do projeto vão influenciar muito nessa dinâmica. Uma pia de mármore, um piso de madeira, outros luxos também vão influenciar na dinâmica total desse valor da tua casa. Outro ponto importante é a mão de obra, porque esse aqui é de longe um dos aspectos mais caros da construção de uma casa. Todos os funcionários necessários para erguer uma estrutura, além dos especialistas em elétrica, hidráulica e tudo mais, pesam muito no orçamento. O material é outro ponto muito chave. A escolha entre cerâmica ou porcelanato, por exemplo, pode encarecer ou baratear muito o valor da obra como um todo. O nível dos materiais a serem utilizados também vai pesar na conta final e também na manutenção do que você precisar ter depois que você já tiver a sua casa organizada. E também materiais podem ter preços muito diferentes dependendo da loja. Por isso
isso, é muito bom que você pesquise antes para que você consiga ter boas indicações para economizar nessa área importante da construção. E aí um ponto que nem sempre todo mundo leva muito bem em consideração é a questão do prazo. Quem quer uma casa pronta rapidamente, normalmente vai pagar mais caro e vai estar mais vulnerável a erros imprevistos no decorrer do processo. Então é bom que você ajuste o prazo, considerando também alguns imprevistos e algumas movimentações que são naturais e que vão fazer com que a sua obra eventualmente atrase. Um outro ponto importante também é o aspecto finalístico ali em relação ao teu desenvolvimento da tua casa, que é a decoração e o paisagismo. Se você quer um jardim bacana para dar ali a sua cara para casa, eu sou totalmente a favor disso. Só que é importante que você leve em consideração o quanto que isso vai custar na sua obra de um modo geral. E tem um outro aspecto que não tem como fugir, que são as taxas. Além dos impostos pesarem bastante sobre todos os produtos que são comprados para a construção da sua casa, você também vai precisar arcar com algumas taxas de regularização da obra junto com o poder público da sua cidade e do seu estado. E é possível, inclusive, que alguns imprevistos vão acontecer no decorrer da construção da sua casa, então isso tem que ser levado em consideração também no seu orçamento, seja com material, infraestrutura elétrica, hidráulica ou ainda emergências pessoais. Por isso é muito importante que você tenha um fundo de emergência justamente para que você consiga estar resguardado para esse tipo de obstáculo. E aí, finalmente, pouco antes de você poder utilizar a sua nova residência, é importante você colocar nela os eletrodomésticos e as mobílias necessárias para o seu dia a dia. Por isso, não esqueça de colocar esse número também no papel para você levar em consideração na hora de construir a sua casa. Mas beleza, e agora falando de dinheiro especificamente, quanto é que pode custar construir uma casa hoje? Alguns dos fatores foram listados anteriormente aí, eu não consigo estimar para você. Por exemplo, eu não sei o prazo, as mobílias que você quer e também nenhum terreno que você vai ter acesso. Só que mesmo assim, é possível ter uma boa estimativa do valor da construção em si a partir de um número chamado CUB, que é justamente a sigla para custo unitário básico. O CUB é um indicador utilizado para estimar o custo médio de construção de um metro quadrado de uma determinada edificação ou alguma obra em uma determinada região. E aí esse indicador leva em consideração diversos fatores, como mão de obra, materiais, equipamentos, impostos, outros custos associados à construção e ainda varia de estado para estado. E é justamente por isso que eu vou utilizar esse indicador na minha estimativa. Então, somado ao CUB, eu vou adicionar mais 5% referente ali à fundação e mais 7% referente ao alvará e o projeto. Eu também vou adicionar mais 20% relativos ao BDI. E BDI, caso você não saiba, é sigla para benefícios e despesas indiretas. O que acontece? No contexto da construção civil e de projetos de engenharia, o BDI é uma porcentagem ou um valor adicional que é colocado no custo direto de uma obra ou de um projeto para cobrir custos indiretos, despesas gerais, lucros e riscos associados à execução das obras. Então vamos lá, considerando uma residência de padrão médio aqui no Brasil, os valores para alguns dos principais estados brasileiros vão ser esses que estão aí aparecendo na tela para você nesse momento. Então até queria saber, quando você está vendo essa informação aí, isso aqui é mais ou menos o que você estava esperando ou está mais acima, está mais abaixo? Comenta aí para eu saber. Aí lembrando que você pode pesquisar o CUB mais a sigla do seu estado, justamente para que você consiga encontrar esse valor se ele não estiver aqui. E lembrando também um ponto muito importante, aqui a gente não leva em consideração alguns custos como piscina, aterramento, poço e paisagismo, que são elementos que você tem que colocar por fora. Então, no final das contas, será que vale a pena construir uma casa? Considerando tudo isso que eu falei, olha, é inegável que existem diversas vantagens em fazer uma construção por conta própria, como por exemplo, personalização, né? Porque quando você constrói sua própria casa, você tem controle total sobre o design e os detalhes. Isso significa que você pode personalizar cada aspecto da sua residência de acordo com as suas preferências e necessidades. Um outro ponto muito importante é o custo potencialmente menor, porque muitas vezes a construção de uma casa pode ser mais barato do que comprar uma pronta e você pode economizar a longo prazo, evitando o custo de reformas e reparos que geralmente acompanham casas mais antigas. E tem um ponto que até não tem como mensurar, que é a questão da satisfação pessoal, que a construção de uma casa é um projeto desafiador, só que é muito gratificante. A sensação de realizar um sonho com uma casa própria toma forma e isso deve ser fantástico. Só que como sempre, por aqui eu deixo a dica para você manter um olho no dinheiro e sempre saber quanto custa qualquer coisa. Então, naturalmente, cabe a você definir se isso vai fazer sentido ou não de acordo com seus planejamentos e seus objetivos pessoais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, um abraço e até o próximo.